A luz fluorescente no escritório de Carlos parecia diferente naquela tarde de terça-feira, mais fria, mais dura, quase clínica. Eu estava sentada em frente a ele, com a pasta da minha avaliação anual aberta entre nós. As páginas que eu havia preparado durante semanas de repente pareciam inúteis. 12 anos de métricas de desempenho, depoimentos de clientes, projetos concluídos, 12 anos da minha vida reduzidos a números no papel. Juliana, serei direto com você, disse Carlos, sem olhar nos meus olhos. O comitê de orçamento determinou que o teto atual da sua remuneração é R$ 45 mil por ano. Esse é o valor máximo que vemos na sua posição. As palavras atingiram como um golpe físico. R$ 45 mil. Depois de 12 anos, com meu filho entrando no ensino fundamental segundo, precisando de aparelho nos dentes, perguntando sobre o acampamento de ciências de verão que eu havia prometido considerar. Bem-vindo ao canal Payback Office, onde as injustiças no trabalho não ficam sem resposta e a lealdade traída se torna o catalisador das mais doces vitórias profissionais. É aqui que os azarões escrevem suas histórias de comeback. Se você acredita que o respeito é conquistado pela dedicação, mas nunca deve ser dado como certo, o botão de inscrever-se está bem ali. Estamos construindo uma comunidade de 8 mil pessoas fortes que sabem o seu valor. Junte-se a nós. Meu nome é Juliana Barros. Eu havia passado 12 anos como coordenadora sênior de operações na Costa Consultoria, uma empresa de consultoria de médio porte no centro de São Paulo. Minha mãe criou 3 filhos com o salário de professora, e ela me ensinou que entender as lutas das pessoas não depende de onde você vem. É sobre escolher realmente ver os outros, mesmo quando o mundo facilita olhar para o outro lado. Mas naquela terça-feira, percebi que eu tinha sido invisível por anos. Segmento principal do roteiro 1. Saí do escritório de Carlos às 16h47. Lembro o horário exato porque ficava olhando para o celular, lendo a mesma mensagem do meu filho várias vezes. Mãe, podemos pedir pizza hoje à noite? Eu arrasei na prova de matemática. Como você conta para o seu filho de 11 anos que a noite de pizza pode precisar virar um luxo mensal em vez de uma celebração semanal? Como explicar que seu empregador, a empresa pela qual você sangrou, sacrificou fins de semana, perdeu as peças de teatro dele na escola, decidiu que você vale menos que um desenvolvedor de software iniciante recém-saído da faculdade? Não chorei no escritório. Aprendi cedo na carreira que lágrimas eram munição para pessoas como Carlos. Em vez disso, juntei minhas coisas. Declinei os olhares solidários da Beatriz na recepção e dirigi para casa em completo silêncio. Sem rádio, sem podcasts, apenas o som do trânsito de São Paulo e meus próprios pensamentos gritando. Meu apartamento na Vila Madalena não era luxuoso, mas era nosso. Fotos do meu filho Lucas cobriam a geladeira, boletins, certificados de participação na Liga Mirim, seu sorriso com dente faltando do verão passado. Eu o criava sozinha desde os 2 anos, quando meu ex-marido decidiu que a paternidade não era a aventura que ele havia assinado. Toda decisão que eu tomava há uma década girava em torno da estabilidade para Lucas, por isso fiquei na costa. Não porque amasse o trabalho, embora tivesse ficado boa nele, mas porque oferecia plano de saúde, horários previsíveis e a ilusão de segurança. A ilusão se quebrou em R$ 45 mil. Preparei o jantar favorito de Lucas naquela noite, macarrão à carbonara, o de verdade com panceta que peguei em promoção. Ele falou sem parar sobre a prova de matemática, sobre o novo videogame do amigo dele, o Pedro, sobre o acampamento de ciências, onde eles construiriam robôs de verdade. É caro, né? Disse Lucas, enrolando o macarrão no garfo. A professora Helena falou que é tipo R$ 2000. Vamos dar um jeito, filho. Eu me ouvi dizer. Sempre damos. Depois que ele foi dormir, sentei na mesa da cozinha com o laptop, planilhas e uma taça de vinho que eu realmente não podia pagar. Os números não mentiam. R$ 45 mil em São Paulo com um filho crescendo significava escolher entre construir qualquer tipo de poupança e dar a Lucas as oportunidades que ele merecia. Significava dizer não para acampamentos de verão, aulas de música e fundos para a faculdade. Significava aceitar que 12 anos de lealdade não contavam nada. Eu havia começado na costa logo depois da faculdade, uma ingênua de 23 anos com diploma de administração e algo a provar.
A empresa era diferente naquela época, menor, mais faminta, quase familiar. O fundador, o velho Sr. Costa, andava pelos corredores toda sexta, aprendendo o nome de todo mundo, perguntando das famílias. Ele se aposentou há 8 anos, passando o comando para o filho, Roberto Costa Filho, que imediatamente trouxe uma gestão profissional. Foi quando Carlos chegou, junto com seu MBA de algum programa prestigioso e sua filosofia de que funcionários eram ativos de capital humano a serem otimizados. Eu me otimizaria direto para a obsolescência. O pior era que eu era boa no meu trabalho, excepcional até. Coordenava operações entre 6 departamentos diferentes, gerenciava relacionamentos com fornecedores de milhões e havia otimizado processos que economizavam centenas de milhares anualmente para a empresa. Minhas avaliações de desempenho sempre eram supera expectativas, mas superar expectativas aparentemente tinha teto em R40 e 5 mil. Abri o LinkedIn naquela noite, algo que não fazia há meses. Meu perfil parecia abandonado, descrição de cargo desatualizada, nenhuma atividade recente, conexões que eu não tinha contatado em anos. Quando você acredita em lealdade, para de manter opções abertas. Para de pensar em si como alguém que outras empresas poderiam querer. Esse foi meu primeiro erro. O segundo erro foi não reconhecer os sinais de alerta antes. Os novos contratados entrando com salários que eu só podia imaginar, a mudança gradual de somos uma família para estamos gerindo um negócio. A forma como Carlos começou a copiar RH em todo o e-mail, criando rastros de papel para conversas que antes aconteciam organicamente. A reorganização de 6 meses atrás deveria ter me dito tudo. Eles trouxeram a Cláudia, uma jovem de 28 anos, com 3 anos de experiência e MBA da USP como diretora de excelência operacional, minha nova chefe. A posição que eu vinha exercendo sem o título há 5 anos. Cláudia era simpática o suficiente, entusiástica, cheia de ideias dos livros que não se traduziam bem para nosso trabalho real. Eu a treinei basicamente, passando meses mostrando nossos sistemas, apresentando-a aos fornecedores, explicando os relacionamentos que faziam tudo funcionar suavemente. Ela me agradeceu na reunião de equipe do mês passado, me chamou de absolutamente indispensável. Indispensável em R40 e 5 mil. Atualizei meu currículo naquela noite depois da meia-noite, depois que o vinho acabou. Parecia traição, como adultério, colocar minha experiência em palavras projetadas para atrair outros empregadores. 12 anos condensados em bullet points. Conquistas quantificadas, habilidades categorizadas. Quem eu era fora da Costa Consultoria. Na manhã seguinte, quarta-feira, me vesti para o trabalho como sempre. Calça social cinza, blusa azul, a armadura profissional que eu usava há anos. Lucas perguntou se eu estava bem. Eu devia estar parecendo diferente. Crianças percebem tudo. Só cansada, filho. Projeto grande no trabalho. Não era mentira. Exatamente. Planejar meu futuro parecia o maior projeto que eu já havia enfrentado. O escritório parecia surreal. Beatriz me cumprimentou com seu sorriso habitual. O café na sala de descanso tinha o mesmo gosto. Minha mesa, com fotos de Lucas, e a suculenta que se recusava a morrer, estava exatamente como eu havia deixado. Mas eu estava diferente. Algo havia mudado. Aquele peso invisível que eu carregava há anos. A ansiedade constante de ser boa o suficiente, trabalhar duro o suficiente, provar a mim mesma o suficiente, havia se transformado em outra coisa. Raiva, talvez, ou clareza. Carlos passou pela minha mesa às 9h15, sem me cumprimentar. Cláudia enviou um convite de reunião para o final da tarde. Sessão de planejamento fofo. Tudo normal, tudo bem. Exceto que eu tinha passado a manhã inteira me candidatando a vagas em vez de trabalhar. A primeira candidatura foi para um concorrente do outro lado da cidade, depois outra, depois 3 mais antes do almoço. Eu era meticulosa, personalizando cada currículo, cada carta de apresentação, destacando diferentes aspectos da minha experiência. A memória muscular da competência entrou em ação. Eu havia coordenado centenas de projetos detalhados, e isso era só mais um. Projeto futuro da Juliana. Entregável. Um emprego que valorizasse ela. Prazo. O mais rápido possível. Meu celular tocou às 14h47. Número desconhecido. Quase não atendi.
provavelmente spam. Outra fraude de garantia expirada. Mas algo me fez entrar na sala de conferência vazia e atender. É Juliana Barros? Uma voz de mulher, profissional, mas calorosa. Sirta. Barros. Meu nome é Verônica Santos. Sou a diretora de operações da Pedra Negra Estratégica. Você tem alguns minutos para conversar? Pedra Negra Estratégica, a principal concorrente da Costa. A empresa que vinha sistematicamente ganhando nossos clientes nos últimos 2 anos, o nome que Carlos amaldiçoava em toda reunião trimestral. Tenho tempo, eu disse, com o coração de repente acelerado. Seu currículo chegou na minha mesa esta manhã. Impressionante, nem começa a descrever. 12 anos na Costa gerenciando toda a infraestrutura operacional deles. Pelo que vejo, estou curiosa sobre o que está motivando você a explorar novas oportunidades. Eu poderia ter dado a resposta polida, a resposta profissional sem resposta, sobre buscar novos desafios e oportunidades de crescimento. Mas algo na voz de Verônica, talvez a franqueza, talvez o respeito implícito na pergunta, me fez ser honesta. Eles me disseram ontem que R$45.000 é o valor máximo que vem na minha posição depois de 12 anos. Silêncio do outro lado. Então sinto muito. Pode repetir esse número? Feimokführer. Juliana, estou nessa indústria há 20 anos. Sei exatamente o que você faz na Costa, porque tentei contratar alguém para o seu cargo 3 vezes. Candidatos anteriores quiseram ficar. Disseram que eram leais à empresa. Sabe qual é o nosso orçamento para essa posição? Não, senhora. Nossa diretora de operações, que é o que você realmente é, independentemente do título, começa em R$120.000 por ano. Com sua experiência e clara competência, eu começaria você em R$180.000 por ano, mais bônus de desempenho que normalmente ficam entre 20% e 30%. A sala de conferência de repente pareceu pequena demais. R$180.000. Eu mal conseguia processar. Sei que é repentino, continuou Verônica. Mas, Juliana, não acredito em jogos. Estamos procurando alguém com exatamente seu background há 6 meses. Nossas operações estão crescendo mais rápido do que nossa infraestrutura consegue acompanhar. Preciso de alguém que possa entrar e assumir todo o departamento desde o primeiro dia. Alguém que conheça essa indústria, conheça nossos concorrentes. Obviamente, você conhece a Costa intimamente e pode nos ajudar a escalar sem quebrar o que construímos. As palavras pareciam impossíveis. Eu enviei meu currículo há 4 horas. Verônica riu genuinamente. E eu li há 3 horas. Estive em reuniões seguidas desde então, ou teria ligado antes. Juliana, você pode vir amanhã de manhã? Quero que você conheça nossa equipe executiva, veja nossos escritórios e tenha uma conversa real sobre isso. Sem pressão, sem jogos, só uma conversa entre profissionais. Amanhã de manhã. Meu calendário piscou na minha mente. Eu tinha 3 reuniões, uma ligação com fornecedor, uma apresentação para terminar. Então lembrei. R$45.000 valor máximo. Que horas? Perguntei. 9:00. Estamos na Torre Paulista. 43 grau andar. Eu havia passado por aquele prédio 1000 vezes, esticando o pescoço para a altura, nunca imaginando que pertenceria ali. Estarei aí, eu disse. Depois que desligamos, fiquei sentada naquela sala de conferência por 10 minutos, só respirando. Minhas mãos tremiam. R$180.000, diretora de operações, Pedra Negra Estratégica. Parecia ficção, algo que acontecia com outras pessoas, pessoas com currículos diferentes e vidas diferentes. Mas estava acontecendo comigo. Voltei para minha mesa, abri o laptop e encarei a planilha de planejamento fofo que vinha construindo para Cláudia. Centenas de horas de trabalho no último mês projetando alocação de recursos, contratos de fornecedores, melhorias de eficiência. Meu celular apitou. E-mail de Carlos. Juliana. Preciso do orçamento de operações fofo finalizado até o fim do dia de sexta. Obrigado. Não era uma pergunta. Não era um por favor. Só a suposição de que eu entregaria como sempre entreguei pelo meu valor máximo de R$45.000. Abri um novo e-mail. Digitei com cuidado. Carlos, o orçamento fofo estará pronto na sexta. Só confirmando. Devo planejar isso com base na minha estrutura atual de remuneração ou haverá ajustes após nossa discussão de ontem? Profissional, neutro, mas direto. A resposta dele veio em 3 minutos.
Estrutura atual. Já discutimos isso. Salvei o arquivo fofo no meu drive pessoal. Fiz backup no armazenamento em nuvem. 12 anos de conhecimento institucional, documentação de processos, relacionamentos com fornecedores, insights operacionais, tudo na minha cabeça, nos meus arquivos, nos sistemas que eu havia construído. Eles achavam que era deles. Achavam que eu era facilmente substituível. Estavam prestes a aprender diferente. Naquela noite, contei a Lucas que teríamos pizza afinal. O rosto dele se iluminou como manhã de Natal. Fomos ao lugar favorito dele. Pedimos tudo. Pedimos pão de alho que não precisávamos. Ele me contou sobre o dia dele, sobre o drama do Pedro com outro garoto, sobre a professora de ciências que fazia experimentos com nitrogênio líquido. Mãe, você parece feliz, disse ele com um molho ranch no queixo. Estou, filho. Realmente estou. Por causa da minha prova de matemática. Porque lembrei de algo importante hoje. Sabe o quê? Ele balançou a cabeça, pegando outra fatia. Lembrei que quando as pessoas não te valorizam, não significa que você não tem valor. Significa que elas não conseguem ver claramente. Lucas considerou isso com a seriedade que só uma criança de 11 anos consegue. Tipo quando o técnico não me colocou no jogo, mas na semana seguinte eu fiz 3 gols. Exatamente assim. Naquela noite, me preparei para a entrevista na Pedra Negra como se preparasse para uma batalha. Pesquisei cada executivo, cada projeto recente, cada cliente que eles haviam ganhado da Costa. Revisei minhas próprias conquistas com olhos novos, vendo-as não só como fazer meu trabalho, mas como realizações que mereciam reconhecimento real. Escolhi meu melhor terno, azul marinho, bem cortado, aquele que eu havia gastado em uma conferência há 3 anos. Profissional, confiante, nível diretoria. O sono veio mais fácil do que eu esperava. Talvez porque pela primeira vez em anos eu sentia que estava me movendo em direção a algo em vez de apenas me segurar. Na manhã de quinta, o alarme de Lucas tocou às 6h30. Eu estava acordada desde as 5h, ensaiando mentalmente, revisando, preparando. Fiz torrada francesa para ele, o café da manhã de ocasião especial, porque aquele parecia um dia que merecia ser marcado. Por que torrada francesa numa quinta? Perguntou ele, desconfiado, mas encantado. Não pode uma mãe celebrar quinta? Isso é estranho, mãe. Sou uma mãe estranha. Levei ele para a escola, observei ele correr para o prédio com a mochila balançando e senti uma onda de determinação tão forte que quase doía. Tudo o que eu fazia, toda escolha, todo risco, voltava para aquele garoto com um sorriso de dente, faltando que confiava em mim para construir uma boa vida para ele. 45 mil não era uma boa vida, não em São Paulo, não com faculdade pela frente, aparelho e todas as possibilidades que ele merecia. 180 mil. Isso era possibilidades. Isso era acampamento de ciências de verão e poupança para a faculdade e talvez eventualmente uma casa com quintal. A Torre Paulista se erguia contra o céu da manhã. Todo vidro e aço e ambição. Eu havia passado por ela incontáveis vezes, mas entrar por aquelas portas parecia diferente. O lobby sozinho, pisos de mármore, tetos altos, o clique proposital de sapatos caros irradiava sucesso. 43 grau andar. A subida de elevador parecia ascensão para outro mundo. A área de recepção da Pedra Negra estratégica fazia os escritórios da Costa parecerem uma startup de garagem. Janelas do chão ao teto, com vista para o rio Tietê, arte contemporânea que provavelmente era original, móveis que pertenciam a revistas de arquitetura. Juliana Barros para Verônica Santos, disse a recepcionista. Uma mulher polida na casa dos 20 anos com postura perfeita. A CR tá. Santos está te esperando. Posso oferecer café? Água. Café seria ótimo. Obrigada. Ela me levou para uma pequena sala de conferência. Pequena sendo relativo, pois era 2 vezes o tamanho do escritório de Carlos. O café chegou em uma caneca de cerâmica de verdade, não os copos de isopor a que eu estava acostumada. Detalhes importam. Esses detalhes diziam você importa. Verônica Santos entrou exatamente às 9h e não era nada como eu imaginava. Meia-idade, vestindo um terno de calça cinza carvão que provavelmente custava meu aluguel mensal, com uma energia que preenchia a sala imediatamente. Juliana, obrigada por vir com tão pouco aviso. O aperto de mão dela era firme, confiante.
Espero que o café esteja aceitável. Sei que todos somos particulares com nossa cafeína. Está perfeito. Obrigada. Deixe-me ser direta porque respeito seu tempo e o meu. Fiz meu dever de casa sobre você. Não só seu currículo, mas seu trabalho real. Você lembra da negociação do contrato com a fábrica há 3 anos? Pisquei. O cliente de manufatura. Sim, claro. A Costa estava prestes a perder aquela conta. 40 milhões em receita anual. Você pessoalmente reestruturou todo o modelo de entrega de serviços, coordenou entre 4 departamentos que não se comunicavam e apresentou uma proposta que não só salvou o cliente, mas expandiu o contrato. Como você, o CFO da fábrica agora é membro do nosso conselho consultivo. Ele ainda fala daquela apresentação. Diz que foi a análise operacional mais completa que ele já viu. Sabe o que ele disse quando mencionei que poderia entrevistar você? Balancei a cabeça, ainda processando. Ele disse: se você conseguir Juliana Barros, vai entender como a Costa se manteve competitiva, apesar da liderança medíocre. Ela é o gênio operacional que eles vêm dando como certo. As palavras atingiram mais forte que o anúncio do teto orçamentário de Carlos. Alguém viu. Alguém entendeu. Juliana, vou perguntar diretamente. O que você quer da sua carreira? Não o que você acha que deve querer. Não o que soa bem em entrevista. O que você realmente quer? Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Não em 12 anos, nem uma vez. Quero construir algo que importe, eu disse lentamente. Quero resolver problemas complexos e saber que minhas soluções fazem diferença real. Quero ser desafiada e quero... Hesitei. Então segui em frente. Quero ser valorizada adequadamente. Tenho um filho que merece oportunidades e eu mereço proporcioná-las sem escolher entre o futuro dele e a segurança financeira básica. Verônica sorriu. Essa é a resposta mais honesta que ouvi em 50 entrevistas. Aqui está o que posso oferecer. E isso é uma oferta formal contingente nas reuniões de hoje, irem bem. O que eu espero plenamente que aconteçam. Posição de diretora de operações. Salário base R, 180 mil por ano. Bônus de desempenho com média de 25% se você atingir metas que acredito que vai superar. Benefícios completos, 4 semanas de férias, orçamento para desenvolvimento profissional e opções de equity que vestem em 4 anos. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa. Tudo por escrito. Reserve um tempo para revisar. Mas, Juliana, preciso que você entenda algo. Isso não é caridade. Não é eu te fazendo um favor. É eu tentando convencer você de que a Pedra Negra é onde seus talentos devem ser aplicados. Você está me entrevistando tanto quanto eu estou te entrevistando. A pasta parecia substancial, real. Abri e vi números reais, compromissos reais, respeito real em forma de documento. Gostaria que você conhecesse a equipe, continuou Verônica. Visse onde trabalharia, fizesse perguntas difíceis, depois fosse para casa, revisasse tudo e tomasse a decisão certa para você. As próximas 3 horas pareceram a descoberta de uma versão diferente do mundo corporativo brasileiro. A equipe executiva, todos afiados, diretos, realizados, me trataram como par. Perguntaram minhas opiniões sobre desafios operacionais. Mostraram problemas que enfrentavam e perguntaram como eu abordaria. Respondi honestamente, usando 12 anos de experiência, e vi eles realmente anotarem, realmente escutarem, realmente valorizarem minha expertise. O departamento de operações era um caos organizado, crescendo rápido, sistemas sobrecarregados, pessoas talentosas trabalhando ineficientemente porque a infraestrutura não acompanhava a ambição. Vi exatamente o que precisava ser consertado e, mais importante, sabia como consertar. A equipe em potencial, 15 pessoas de analistas a coordenadores seniores, me recebeu com curiosidade e esperança. Estavam sem diretor há 8 meses, reportando diretamente a Verônica, tentando preencher uma lacuna que exigia alguém com visão e experiência. Se você aceitar essa posição, disse Verônica enquanto voltávamos ao escritório dela, teria autoridade total para reestruturar como necessário. Contratar, realocar, reconstruir processos. Confio em expertise. E você é a especialista. Confiança, autoridade, expertise. Palavras pelas quais eu tinha fome sem perceber. Preciso ser transparente sobre algo, eu disse. A Costa é sua concorrente.
Há linhas éticas que não cruzarei. Informações de clientes, processos proprietários. Não trarei os segredos deles. Verônica assentiu com aprovação. É exatamente por isso que quero você. Integridade não é negociável. Não quero os segredos da Costa, Juliana. Quero seu conhecimento da indústria, suas habilidades operacionais, sua capacidade de construir o que precisamos. O fato de você conhecer as fraquezas deles por dentro é contexto inevitável, não espionagem corporativa. Mas preciso de alguém com limites éticos. Pessoas que cruzarem linhas para mim vão cruzar, las contra mim eventualmente. Preciso dar aviso prévio adequado, mínimo 2 semanas. Não esperaria menos. Podemos ser flexíveis na data de início. Saí da Pedra Negra às 13h30 com a pasta da oferta, 3 cartões de visita de executivos que disseram "me ligue quando quiser" e uma compreensão completamente transformada do meu valor profissional. R. 180 mil, diretora de operações, uma equipe para liderar, problemas para resolver, respeito. Sentei no carro por 20 minutos antes de ligar o motor, só lendo o pacote da oferta. Cada página reforçava que isso era real. Detalhamento salarial, detalhes de benefícios, explicação de equity, um bônus de contratação que eu nem sabia esperar. R. 15 mil. 15 mil. Mais de 1/3 do meu salário anual atual, só como presente de boas-vindas. A volta para os escritórios da Costa parecia retorno a uma vida diferente. O prédio parecia menor, de alguma forma mais dilapidado. Eu havia passado 12 anos ali, mas nunca tinha sido lar, só onde eu trabalhava, só onde eu dava e dava sem reciprocidade. Carlos estava no escritório dele, porta aberta, olhando planilhas. Olhou para cima quando passei, deu uma segunda olhada no meu terno. "Consulta no dentista?" perguntou. "Assunto pessoal", respondi neutra. Eu poderia não ter dito nada, deveria não ter dito nada, mas alguma parte mesquinha de mim queria que ele ficasse se perguntando. Minha mesa parecia apertada depois dos layouts espaçosos da Pedra Negra. As fotos de Lucas, a suculenta moribunda, o calendário motivacional de 3 anos atrás, tudo evidência de alguém que havia se acomodado em estagnação confortável. E-mail de Cláudia. "Juliana, pode puxar os relatórios de desempenho de fornecedores do último trimestre? Preciso para a apresentação do conselho. Os relatórios que eu havia compilado, a análise que eu havia feito, os relacionamentos que eu havia construído." Ela apresentaria como conquistas do departamento, talvez mencionasse meu nome de passagem se lembrasse. Abri a carta de oferta mais uma vez, escondida na tela do laptop de olhares de colegas. Li o número novamente. R. 180 mil. 4 vezes o que Carlos achava que eu valia. Meu celular vibrou. Mensagem de Verônica. "Obrigada pelo seu tempo hoje. Sem pressão no prazo, mas queria que soubesse que toda a equipe executiva ficou impressionada. Você seria uma adição incrível à Pedra Negra. Seja qual for sua decisão, respeito. Profissional, respeitosa, humana." Abri um documento em branco e comecei a digitar. "Prezados Carlos e Cláudia, por favor aceitem esta carta como minha renúncia formal da Costa Consultoria. Meu último dia será..." Parei. 2 semanas a partir de hoje seria o meio do planejamento fofo. Eles entrariam em pânico. Cláudia entraria em pânico. Carlos teria que explicar para Roberto Costa por que as operações estavam em caos. A parte mesquinha de mim, crescendo mais forte a cada hora, sorriu. 2 semanas a partir de hoje, no dia 28, completarei toda a documentação dos projetos atuais e garantirei uma transição suave das minhas responsabilidades. Profissional, cortês, dando a eles mais graça do que eles me deram. Salvei a carta. Não enviei ainda. Essa decisão merecia uma noite de consideração, dormir sobre ela, ter certeza de que não estava agindo puramente por raiva. Mas eu já sabia que a raiva não estava nublando meu julgamento. Estava clareando. 12 anos aceitando menos do que merecia, dizendo a mim mesma que lealdade importava, acreditando que trabalho duro seria reconhecido eventualmente. Eles tiveram 12 anos para reconhecer, escolheram R, 45 mil em vez disso. Busquei Lucas na escola naquela tarde mais cedo. Assinei a saída por assunto familiar. A confusão dele derreteu em empolgação quando o levei para a beira do rio, comprei sorvete caro de um vendedor e sentei em um banco vendo a água. "Você está encrencada?"
Perguntou ele em volta do sorvete de chocolate com menta. Não, filho. O oposto de encrenca. Então por que me pegou mais cedo da escola? E por que você está estranha? Crianças realmente veem tudo. Recebi uma oferta de emprego novo hoje. Um emprego realmente bom, mas significa sair da empresa onde trabalho desde antes de você nascer. É uma grande mudança. Lucas considerou isso seriamente. O novo emprego é melhor? Muito melhor? Eles pagam mais? Muito mais? Então por que é difícil? Se é melhor e paga mais, é bom, né? Lógica de 11 anos. Cortando a complexidade. Você está absolutamente certo. Às vezes os adultos complicam coisas que não deveriam ser complicadas. Você vai aceitar? Olhei para meu filho, rosto grudento de sorvete, olhos confiantes que eu faria a escolha certa. Toda decisão voltava para ele. Todo risco calculado contra a segurança dele. Mas que exemplo eu estava dando se ensinasse ele a aceitar ser subvalorizado? Se mostrasse que lealdade significava deixar as pessoas se aproveitarem de você? Sim, eu disse, vou aceitar. O sorriso dele poderia iluminar toda a beira do rio. Isso significa que posso ir para o acampamento de ciências? Vamos conversar sobre isso. Mãe, isso significa sim. Essa é sua voz de provavelmente sim, mas quero parecer responsável. Ele me conhecia bem demais. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir praticamente vibrando de empolgação com a possibilidade de construir robôs, li a oferta da Pedra Negra uma última vez, chequei minha conta bancária, minhas planilhas de orçamento, meus cálculos cuidadosos de exatamente quão pouca margem de erro vínhamos vivendo. 180 mil mudava tudo. Não só financeiramente, embora fosse transformador, mas psicologicamente, alguém valorizava meu trabalho. Alguém via o que eu contribuía. Alguém estava disposto a investir na minha expertise. Abri a carta de renúncia, li mais uma vez, adicionei uma frase. Sou grata pelas oportunidades que a Costa proporcionou no início da minha carreira e desejo sucesso contínuo à empresa, graciosa, profissional, completamente verdadeira. Eu era grata pelas oportunidades iniciais, mesmo que tivessem estagnado em exploração. Na manhã de sexta, cheguei ao escritório às 8h. Imprimi 2 cópias da carta de renúncia em papel timbrado profissional que havia comprado especificamente para isso. Uma para Carlos, uma para RH. Carlos ainda não havia chegado, nem Cláudia. O escritório estava quieto, só as chegadas cedo, Beatriz na recepção, Marcos da contabilidade, alguns analistas no Open Space. Esperei, fiz café, revisei o orçamento fofo que havia completado na noite anterior, garantindo que estivesse perfeito. Se eu estava saindo, sairia com minha reputação intacta. Carlos chegou às 8h47, carregando seu café usual de conveniência e parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Manhã padrão, Carlos. Dei a ele até às 9 para se acomodar. Então bati no batente da porta. Carlos, tem alguns minutos? Ele acenou para eu entrar sem olhar do e-mail. O que foi? Coloquei a carta de renúncia na mesa dele bem em cima do teclado para que ele não pudesse ignorar. Ele olhou para baixo, viu o cabeçalho de carta de renúncia. Sua expressão passou por várias transformações fascinantes. Confusão, descrença, então algo que poderia ser preocupação. O que é isso? Minha renúncia. Aviso de 2 semanas. Meu último dia é dia 28. Carlos realmente leu a carta, lábios se movendo ligeiramente. Cara corporativo até o fim. Juliana, se isso é sobre a discussão salarial, não é sobre a discussão. É sobre o que a discussão revelou. Depois de 12 anos, meu valor máximo para a Costa é R$ 45 mil. Aceitei uma posição em outro lugar que valoriza minhas contribuições de forma diferente. Que posição? Onde? Cortesia profissional não exigia responder. Mas a parte mesquinha de mim, agora comandando sólido 60% das minhas decisões, queria ver o rosto dele. Diretora de operações na Pedra Negra Estratégica. Começo depois do meu período de aviso. A cor sumiu do rosto de Carlos. Pedra Negra, principal concorrente deles, a empresa que vinha sistematicamente desmontando a posição de mercado da Costa. Pedra Negra, Juliana, você não pode. Temos cláusulas de não concorrência que se aplicam a cargos de alta gerência e vendas, como você certamente confirmará com o jurídico. Coordenadores de operações não são vinculados por não concorrência.
Eu chequei. Eu havia checado minuciosamente com um advogado trabalhista que havia videochamado às 23h da noite anterior, cobrando 1 hora AR, 300 que valeu cada centavo pela paz de espírito. Carlos se levantou, sua compostura usual se rachando. Juliana, vamos ser racionais sobre isso. Se remuneração é o problema, talvez possamos revisar a alocação orçamentária. O comitê de orçamento determinou meu valor máximo. Estou simplesmente aceitando essa avaliação e encontrando um empregador com uma avaliação diferente. O que a Pedra Negra está oferecendo? Cortesia profissional definitivamente não exigia responder isso. Um cargo mais alinhado com minha experiência e expertise. Cláudia apareceu na porta, sentindo a tensão com o instinto de alguém sempre alerta à política de escritório. O que está acontecendo? Juliana está renunciando, disse Carlos secamente. Efetivo em 2 semanas, ela vai para a Pedra Negra. A compostura perfeitamente mantida de Cláudia escorregou. Pedra Negra? Mas estamos no meio do planejamento fofo. Os contratos de fornecedores renovam mês que vem. O projeto de reestruturação operacional? Vou documentar tudo minuciosamente, eu disse calmamente. Todos os projetos atuais, contatos de fornecedores, documentação de processos. 2 semanas são suficientes para a transição. 2 semanas nem chegam perto de ser suficientes. A voz de Cláudia subiu de tom. Juliana, você é a única que entende metade dos nossos sistemas. Estou aqui há 6 meses e ainda não sei onde está tudo. Isso não era mais meu problema, mas não disse. Profissionalismo até o fim. Estou feliz em criar documentação abrangente, mas minha decisão é final. Carlos havia entrado no modo controle de danos. Seu treinamento de MBA entrando em ação. Juliana, vamos agendar uma reunião com Roberto. Acho que houve um mal-entendido sobre seu valor para a organização. Não houve mal-entendido. Você foi muito claro. R, 40 e 5 mil máximo. Não estou brava, Carlos. Estou tomando uma decisão de negócios baseada na informação fornecida, usando a própria lógica dele, a própria linguagem, decisões de negócios, análise racional. Parecia falar a língua nativa dele de volta. Preciso informar o RH, disse Carlos murchando. Isso vai criar complicações. Entendo. Copiei o RH na minha carta de renúncia. Saí do escritório dele com Cláudia olhando atrás de mim, ainda processando, e Carlos já no telefone, provavelmente com Roberto, possivelmente com o jurídico, definitivamente começando a calcular a bagunça que minha saída criaria. O peso que eu carregava há 12 anos se levantava a cada passo de volta à minha mesa. Eu não estava sendo irracional, não estava queimando pontes desnecessariamente, só saindo, me movendo em direção a algo melhor. Beatriz me pegou no elevador na hora do almoço. Sua distância profissional usual caiu. É verdade? Você realmente está saindo? A notícia viajava rápido em escritórios. É verdade. Posso perguntar para onde você vai? Pedra Negra Estratégica. Os olhos dela se arregalaram. A Pedra Negra. Só existe uma Pedra Negra nessa indústria. Bom para você, disse ela baixinho. Sério, Juliana, bom para você. As próximas 2 semanas se desenrolaram em uma mistura estranha de rotina normal e transformação surreal. Documentei 12 anos de conhecimento institucional, relacionamentos com fornecedores, fluxos de processos, senhas de sistemas, a rede informal de contatos e favores que fazia tudo realmente funcionar. Cláudia me seguia desesperadamente, anotando, fazendo perguntas, percebendo lentamente o quanto não sabia. Não fui indelicada sobre isso. Ela não havia criado essa situação. Era só mais uma peça no jogo de xadrez organizacional de Carlos. Como você lembra de tudo isso? Perguntou ela no dia 4, me vendo navegar uma disputa com fornecedor que resolvia em uma ligação. 12 anos fazendo isso, eu disse simplesmente. Carlos me evitava, o que estava bom. Roberto Costa pediu uma reunião no dia 7, tentando a ofensiva de charme pela qual o pai dele era famoso. Juliana, entendo que houve uma falha de comunicação sobre remuneração. Valorizamos suas contribuições imensamente. O que seria necessário para manter você? Aceitei outra posição, Sr. Costa. Começo em 1 semana. Poderíamos igualar a oferta deles. Quanto eles estão pagando? Sorri educadamente. Isso é entre mim e a Pedra Negra. Mas respeitosamente, Senhor, isso não é só sobre dinheiro. É sobre ser valorizada desde o início.
não só quando estou saindo pela porta. Ele tentou vários outros ângulos: lealdade, legado, os valores da família Costa. Desviei cada um profissionalmente. A decisão estava tomada. No meu último dia, cheguei cedo e deixei um envelope lacrado na mesa de Carlos. Dentro, o orçamento de operações fofo completado, mais detalhado que qualquer coisa que eu havia feito antes, profissional até o fim. Mas também incluí uma análise separada, um detalhamento do que minhas contribuições reais haviam valido ao longo de 12 anos. Estimativas conservadoras de economias de custo, retenção de receita, melhorias de eficiência. Os números totalizavam em milhões. Na parte de baixo, uma linha, valor entregue versus valor reconhecido. Um estudo de caso em cegueira organizacional. Mesquinho, talvez satisfatório. Absolutamente. Beatriz havia organizado uma pequena reunião de despedida. Bolo, cartões, discursos constrangedores. Cláudia me agradeceu pela documentação de transição. Carlos deu um discurso rígido sobre apreciar meu serviço. Roberto fez uma aparição, apertando minha mão e desejando boa sorte com a insinceridade praticada de riqueza herdada. Limpei minha mesa. Fotos de Lucas, a suculenta, que eu não conseguia deixar morrer, então levei. 12 anos de vida profissional acumulada cabendo em 2 caixas. Lucas havia insistido em vir comigo no último dia, meio-dia na escola, e queria ver onde a mãe trabalhava antes do emprego novo e incrível. Ele encantou todo mundo, comeu 3 pedaços de bolo e ajudou a carregar as caixas para o carro. Esse lugar é chato, anunciou ele na garagem. Seu novo escritório é muito mais legal. Eu o havia levado para visitar a Pedra Negra mais cedo naquela semana, apresentando-o a Verônica e à equipe. Ele ficou impressionado com as vistas, os móveis modernos, a atmosfera geral de sucesso. Chato pode ser confortável, eu disse, carregando a última caixa. É, mas confortável pode ser chato. Você disse que eu devo sempre tentar crescer, né? Como no futebol. O técnico diz que se você está confortável, não está melhorando. Meu filósofo de 11 anos. Você está absolutamente certo. Dirigimos para longe da Costa Consultoria pela última vez. Não olhei para trás. No fim de semana antes de começar na Pedra Negra, levei Lucas para fazer compras, guarda-roupa profissional novo para mim, tudo o que ele precisava para o verão. Não extravagante, mas sem a matemática mental constante de centavos que eu vinha fazendo por anos. Mãe, você está sendo estranha com dinheiro de novo, disse Lucas, me vendo realmente considerar os cadernos melhores para ele em vez da opção mais barata. Estranho bom ou ruim? Estranho bom, mas estranho. Ajustar a segurança financeira depois de anos de estresse era seu próprio desafio. Eu havia vivido tanto tempo no modo escassez que a abundância parecia desconfortável, quase errado. Mas isso era pensamento antigo, padrões antigos, hora de construir novos. Na manhã de segunda, primeiro dia na Pedra Negra, deixei Lucas na escola onde ele já havia contado para todo mundo que a mãe dele tinha o emprego novo mais legal no prédio mais alto do centro. A Torre Paulista às 8h30, inundada de profissionais ambiciosos começando a semana. Subi o elevador até o 43º andar, sentindo que havia conquistado meu lugar ali. Verônica me recebeu pessoalmente, me guiando pela orientação que parecia mais um acolhimento de membro valioso da equipe do que processamento de novo funcionário. Meu escritório de verdade com porta e janelas com vista para o rio Tietê, esperava com meu nome já na porta. Diretora Juliana Barros, diretora de operações, meu título, meu escritório, meu departamento. A equipe me recebeu com entusiasmo genuíno. Estavam lutando sem liderança e eu representava estabilidade, expertise, direção. Passamos o primeiro dia só conversando. Os desafios deles, as ideias deles, as frustrações com os sistemas atuais. Escutei mais do que falei. Anotando, vendo padrões, entendendo dinâmicas. Até o dia 3, eu tinha um plano preliminar de reestruturação. Até o dia 7, havia identificado nossos 3 maiores gargalos operacionais e começado a endereçá-los. Até a segunda semana, havia renegociado um contrato de fornecedor que economizava R$ 80 mil anualmente para a Pedra Negra. Verônica me chamou ao escritório dela no fim da segunda semana. Preciso que você entenda algo, disse ela. Faço isso há 20 anos. Contratei dezenas de diretores, gerentes, executivos.
Você está entre as 3 contratações mais impactantes que já fiz. A mudança nas operações em 2 semanas é notável. Só estou aplicando experiência. Você está fazendo o que sempre foi capaz. Finalmente, em um ambiente que reconhece isso. Há uma diferença. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa. Nossos números fofo. Olhe na seção de análise de concorrentes. Abri na página. Ela indicou Costa Consultoria Projeção Trimestral, receita em declínio, atrasos operacionais, satisfação do cliente caindo. Perderam 3 clientes grandes no último mês, disse Verônica. 2 vieram para nós especificamente. Quer saber o que disseram? Esperei. Que a eficiência operacional da Costa havia declinado notavelmente. Problemas com fornecedores, atrasos de entrega, falhas de comunicação. Tudo que você segurava unido está desmoronando. Eu deveria ter me sentido vingada, triunfante. Em vez disso, me senti estranhamente triste. Não por Carlos ou Roberto, mas por colegas como Beatriz, que teriam que navegar o caos. Cláudia é boa, eu disse. Ela é inteligente, capaz. Só precisava de mais tempo para aprender os sistemas. Tempo que não deram a ela antes de perder você. Verônica fechou a pasta. Decisões de negócios têm consequências. A Costa decidiu que você valia R$ 45 mil. Agora estão aprendendo o que essa decisão realmente custa a eles. No mês seguinte, o padrão continuou. A Pedra Negra cresceu. A Costa lutou. Foquei em construir algo excelente, não em assistir meu ex-empregador declinar. Mas a indústria falava. Redes profissionais se sobrepunham. Eu ouvia coisas. Carlos havia sido demitido. Bode expiatório pelos fracassos operacionais. Cláudia estava sobrecarregada, trabalhando 80 horas semanais, tentando preencher lacunas. Roberto supostamente considerava vender a empresa. E então, 6 semanas no meu tempo na Pedra Negra, meu celular tocou. Número desconhecido, mas local. Juliana Barros. Juliana, aqui é Roberto Costa. Tem um momento? Entrei no meu escritório, fechando a porta. Senhor Costa, como posso ajudar? Quero me desculpar pessoalmente pela forma como suas contribuições foram subvalorizadas. A demissão de Carlos não conserta o que aconteceu, mas quero que saiba que há responsabilidade. Aprecio isso. Também quero perguntar, e reconheço que é presunçoso, o que seria necessário para trazer você de volta? Diga seu preço, seu título, seus termos. Estou preparado para oferecer o que for preciso. 6 semanas atrás, essa ligação teria significado tudo. Validação, reconhecimento, prova de que eu estava certa. Agora olhei para meu escritório. A equipe que estava construindo, os problemas que estava resolvendo, o respeito que recebia diariamente, o salário que me deixava respirar. Senhor Costa, sou grata pela oportunidade que você me deu há 12 anos, genuinamente. Mas estou construindo algo aqui que acredito com pessoas que me valorizaram desde o primeiro dia. Não estou procurando me mudar, nem mesmo nem mesmo. Mas desejo o melhor para a recuperação da Costa. É uma boa empresa que perdeu o caminho. Espero que você encontre novamente. Depois que desligamos, fiquei sentada um momento processando. A ligação que eu teria desejado desesperadamente 6 semanas atrás parecia um eco da vida de outra pessoa. Eu não precisava que a Costa finalmente visse meu valor. Havia encontrado um lugar que tinha visto imediatamente. Verônica bateu no batente da minha porta. Está tudo bem? Roberto Costa acabou de me oferecer o que fosse preciso para voltar. E você disse que estou exatamente onde quero estar. O sorriso dela era de quem sabia. A melhor vingança não é vê-los falhar, Juliana. É construir algo tão bem-sucedido que o fracasso dele se torne irrelevante para a sua história. Ela estava certa. Os problemas da Costa não eram minha vitória. O sucesso da Pedra Negra era. 3 meses depois, eu havia reestruturado completamente as operações. A equipe havia crescido de 15 para 22. Todas contratações estratégicas. Nossas métricas de eficiência eram as melhores da história da empresa. Pontuações de satisfação do cliente nas operações haviam aumentado 30%. E eu havia feito isso enquanto saía do trabalho em horários razoáveis, participando dos jogos de futebol de Lucas, levando ele para o acampamento de ciências, onde ele havia prosperado absolutamente. Mãe, disse ele uma noite no jantar. Sushi, o novo favorito dele, desde que eu agora podia pagar mais que os California Rolls de supermercado. Você parece diferente.
Diferente como? Mais feliz. Como se sorri mais mesmo quando está fazendo coisas normais. Crianças veem tudo. Estou mais feliz, filho. Descobri que ser valorizada no trabalho faz diferença. É porque pagam mais? É porque respeitam o que eu faço. O dinheiro é só como mostram. Ah, ele contemplou isso, cutucando o edamame. Tipo quando o técnico me passou para a posição titular, não era exatamente sobre a posição. Era sobre ele ver que eu era bom. Exatamente assim. 6 meses depois, Verônica me promoveu a vice-presidente de operações. Aumento salarial, mais equity, equipe maior, responsabilidades expandidas. Você transformou este departamento, disse ela na reunião de promoção. Você está pronta para o próximo nível. Vice-presidente, em R. 45 mil eu tinha teto. Na Pedra Negra, eu estava ascendendo. Ouvi por redes profissionais que a Costa havia sido vendida mesmo, absorvida por uma empresa maior. O nome da família se tornando uma subsidiária. Roberto havia saído rico, mas derrotado. Carlos havia saído da indústria completamente, visto pela última vez em algum papel de operações em startup de tech. Cláudia havia se saído bem, indo para um concorrente com título e remuneração adequados. Eu até havia escrito uma recomendação para ela, cortesia profissional e respeito genuíno, pela forma como havia lidado com uma situação impossível. O mundo profissional continuava girando. Algumas pessoas subiam, algumas caíam. A maioria só continuava trabalhando, esperando que alguém notasse. Eu notava minha equipe, reconhecia contribuições, advogava por promoções e aumentos, me tornava a líder que eu havia precisado 12 anos atrás. E Lucas, ele prosperava. Aparelho nos dentes resolvido sem pânico financeiro. Fundo para a faculdade crescendo. Acampamentos de verão, aulas de música, oportunidades que eu finalmente podia proporcionar sem escolher entre o futuro dele e nosso presente. 1 ano depois de sair da Costa, recebi um convite para falar em uma conferência da indústria sobre excelência operacional. A ironia não me escapou. 1 ano atrás eu havia sido valorizada em R$ 45 mil. Agora, eu era a especialista que outras empresas queriam aprender. Aceitei o compromisso de fala. Preparei uma apresentação sobre construção de equipes eficientes, reconhecimento de talento e o custo real de subvalorizar expertise. A conferência era no centro em um hotel que eu havia passado incontáveis vezes, mas nunca entrado. Desenvolvimento profissional sempre havia sido um luxo que eu não podia pagar na Costa. Minha apresentação estava agendada para as 14h. A sala se encheu de profissionais de operações, executivos, consultores. Reconheci vários concorrentes da Costa, alguns ex-colegas, líderes da indústria que só conhecia por reputação. Falei por 45 minutos sobre sistemas, pessoas e a infraestrutura que faz as organizações realmente funcionarem. Sobre o trabalho invisível de operações, a coordenação, o gerenciamento de relacionamentos, a resolução de problemas que mantém os negócios rodando. E falei sobre valor, como é medido, como é reconhecido, como organizações que falham em ver o valor de seus talentos pagam custos que excedem ajustes salariais em muito. Os aplausos foram genuínos, as perguntas perspicazes. Vários executivos pediram meu contato, interessados em consultoria ou contratações potenciais. Depois da sessão, uma jovem se aproximou de mim. 620, vestida profissionalmente, energia nervosa. Certa. Barros, isso foi incrível. Preciso perguntar. Estou na minha empresa há 3 anos. Sei que sou boa no que faço, mas eles continuam dizendo que sou júnior demais para a promoção, que preciso de mais experiência. Como você sabe quando ficar e quando sair? Olhei para ela, vendo minha versão mais jovem, a que havia ficado tempo demais, acreditando que lealdade seria recompensada. Pergunte a si mesma isso, eu disse. Eles reconhecem suas contribuições, não com palavras. Qualquer um pode dizer bom trabalho. Com respeito, remuneração, oportunidades. Se você está constantemente provando seu valor sem reconhecimento, não é júnior demais. Você está subvalorizada, e talento subvalorizado deve encontrar empregadores que veem claramente. Ela me agradeceu, olhos brilhantes com a realização de alguém prestes a tomar uma decisão difícil. Esperava que ela fizesse mais cedo do que eu. Naquela noite, levei Lucas ao restaurante favorito dele,
o lugar chique de hambúrguer com batatas trufadas que ele amava. Celebramos nada específico, só a excelência geral da nossa vida. Mãe, sua coisa da palestra foi hoje, né? Como foi? Realmente bem. As pessoas pareceram interessadas no que eu tinha a dizer. Legal. Você ficou nervosa? Um pouco, mas principalmente estava animada. Consegui falar sobre trabalho que realmente me importa. Você gosta do seu emprego? A pergunta era simples, mas a resposta parecia profunda. Eu amo meu emprego, filho. Amo os desafios, a equipe, a sensação de construir algo excelente. Amo o que me deixa proporcionar para nós e ainda estar presente na sua vida. Amo que as pessoas respeitam o que eu faço. Bom, disse Lucas. Sério, você merece um emprego que ama. Você trabalha muito duro. Meu filho de 11 anos, quase 12 agora, havia aprendido as lições que eu havia precisado anos para entender. Terminamos o jantar. Dirigimos para casa pelo trânsito de São Paulo e nos acomodamos na rotina da noite. Lição de casa, hora de leitura, os ritmos normais da nossa vida, mas nada era normal sobre de onde vínhamos. Um ano atrás haviam me dito que meu valor máximo era R$ 45.000, que eu havia atingido meu teto, que 12 anos de expertise e dedicação tinham limites. Eles estavam errados. Não porque a Pedra Negra me valorizava mais alto, embora valorizasse, mas porque eu finalmente havia me valorizado o suficiente para exigir reconhecimento, para sair da exploração disfarçada de lealdade, para escolher possibilidade em vez de conforto. O payback não era o declínio da Costa. Isso era só consequência. Decisões de negócios criando resultados de negócios. O payback real era construir uma carreira da qual eu me orgulhava, liderar uma equipe que me respeitava, proporcionar para meu filho sem ansiedade financeira constante, falar em conferências sobre expertise que eu havia conquistado, prova viva de que conhecer seu valor e exigir que outros reconheçam não é arrogância, é sobrevivência profissional. 2 anos depois, a Pedra Negra abriu capital. Meu equity investiu em valorações que eu nunca havia imaginado. Lucas foi aceito em uma escola de ensino médio prestigiosa com programa de robótica que fazia o acampamento de ciências parecer elementar. Nos mudamos para uma casa com quintal, não mansão, mas nossa, com espaço para Lucas crescer e eu respirar. Pensei na Costa às vezes, sobre o rosto de Carlos quando renunciei, sobre a ligação desesperada de Roberto, sobre os 12 anos que havia dado a uma empresa que havia me valorizado em R$ 45.000. Na maior parte, pensava na mulher que eu havia sido. Dedicada, competente, leal até o defeito. Ela merecia melhor. Merecia reconhecimento, respeito, remuneração adequada. Merecia saber seu valor antes que as circunstâncias forçassem o conhecimento. Agora eu garantia que minha equipe nunca tivesse aquele momento. Quando alguém se destacava, eu advogava por eles. Quando contribuições eram excepcionais, a remuneração refletia. Quando o talento era óbvio, o reconhecimento era imediato, porque havia aprendido a lição de negócios mais importante da minha carreira. Organizações que subvalorizam suas pessoas não só perdem funcionários, perdem excelência, conhecimento institucional, a infraestrutura invisível que faz tudo funcionar. Perdem sua vantagem competitiva para concorrentes que veem claramente. E às vezes, esses concorrentes são liderados pelo talento que deixaram ir embora. Verônica se aposentou 5 anos depois de me contratar, me recomendando como sucessora. Me tornei diretora de operações aos 42 anos, liderando operações de uma das firmas de consultoria estratégica de crescimento mais rápido de São Paulo. O anúncio do conselho incluía meu background. 12 anos na Costa Consultoria, 5 anos transformando as operações da Pedra Negra. Excelência comprovada em construir equipes eficientes e eficazes. Alguém me enviou o boletim da indústria que cobria o anúncio, na seção de comentários, anônimo, mas claramente de alguém que sabia. O maior erro da Costa foi dizer a Juliana Barros que ela valia R$ 45.000. O movimento mais inteligente da Pedra Negra foi reconhecer que ela valia milhões. Emoldurei aquele comentário e pendurei no meu escritório, não por ego, mas como lembrete. Conheça seu valor, exija reconhecimento. E quando as organizações provarem que não conseguem ver claramente, encontre umas que consigam. Lucas se formou no ensino médio com honras, indo para o ITA em engenharia. Na festa de formatura dele,
Ele deu um discurso agradecendo seus apoiadores. Minha mãe me ensinou que trabalho duro importa, mas conhecer seu valor também. Ela me mostrou que lealdade é importante, mas autorrespeito é inegociável. Ela provou que quando as pessoas te subestimam, a melhor resposta é construir algo tão excelente que elas não podem ignorar. Meu filho, o filósofo, ainda vendo tudo, naquela noite, depois que os convidados foram embora e Lucas estava arrumando as malas para a faculdade, sentei no quintal olhando o skyline de São Paulo. Em algum lugar naquela paisagem de luzes estava o prédio onde eu havia passado 12 anos sendo subvalorizada. E em algum outro lugar, mais alto, mais brilhante, estava o prédio onde havia aprendido a me valorizar. A distância entre esses dois pontos não era medida em quarteirões da cidade, era medida em valor reconhecido, potencial realizado e a coragem de exigir melhor. Algumas pessoas chamam de payback, quando ex-empregadores sofrem depois de perder talento. Eu chamo de consequências naturais. O payback real é viver bem, liderar excelentemente, construir algo significativo, criar um filho que conhece seu valor e não aceita menos. Essa é a vitória. Não a demissão de Carlos ou a venda da Costa ou a ligação desesperada de Roberto, mas isso, sentada no meu quintal financeiramente segura, profissionalmente respeitada, pessoalmente contente, vendo meu filho extraordinário se preparar para o futuro. Tudo porque finalmente respondi à pergunta: quanto eu valho? E recusei aceitar respostas que começavam com máximo R, 45 mil. O mundo corporativo sempre terá os Carlos, gerentes que veem funcionários como despesas a minimizar em vez de ativos a investir. Empresas que priorizam números orçamentários de curto prazo sobre retenção de talento de longo prazo. Organizações que esquecem que as pessoas que fazem o trabalho real são a fundação sobre a qual todo o resto é construído. Mas também tem as Verônicas, líderes que reconhecem excelência, empresas que valorizam expertise adequadamente, organizações que entendem que investir em talento paga dividendos além de qualquer relatório trimestral. A diferença entre passar 12 anos em R 45 mil e me tornar executiva C-Level não foi sorte. Foi reconhecer meu valor e encontrar um ambiente que concordava. Se essa história ressoa, se você já foi subvalorizado, ignorado ou disseram que seu valor tem um teto, espero que se inscreva no canal Payback Office. Compartilhe sua história nos comentários. Conecte-se com outros que caminharam esse caminho ou estão caminhando agora. Às vezes a melhor vingança não é vingança nenhuma, só excelência, reconhecida e recompensada. Só prova viva de que conhecer seu valor muda tudo. Obrigada por estar aqui. Obrigada por valorizar essas histórias. E lembre-se, seu valor não é determinado pela primeira pessoa que coloca um número nele. É determinado por você e pela coragem de exigir que outros vejam também.